Pronto, estamos gravando. Hoje não vai ter o som da ligação porque a gente já estava trocando ideia aqui. Esse é o Felipe e você me fala quem é Felipe. Felipe é uma pessoa que começou na programação um pouco mais tarde, que é entusiasta de conversas, tipo, eu gosto de trocar ideias e tudo mais. E eu gosto de ser confrontado. E tenho 4 anos de programação pra essa conversa, porque que é feita comigo. Talvez Porque eu não quero o melhor especialista de geopolítica do mundo. Eu quero ficar batendo um papo solto com o Lucas e assim conversar com o Anderson para mim sobre educação pública é uma delícia, porque é um cara que está todo dia na escola pública e é uma coisa que a gente não pode deixar de ver. Mesmo tendo, por exemplo, grana para colocar nossos filhos em escola particular, a gente precisa entender que nossos filhos vão viver num país populado majoritariamente por pessoas que se formaram no ensino público e quando a gente participa do ensino público, a gente está colaborando com o mundo que os nossos filhos vão viver, porque eles não têm que ser vencedores, eles têm que coexistir. Então, cara, tem tanta gente foda que dedicou a vida inteira para poder dizer exatamente o que o ChatGPT que eu não tenho que competir com esses caras, a gente tá aprendendo com eles. Mas existem coisas que eles simplesmente não podem ficar falando porque não é da alçada deles. Eles são técnicos que precisam chegar e dizer, que precisam não, que estão sendo pagos pelos podcasts e pelos programas de televisão para usar a expertise deles para explicar o que o GPT é. Eles estão lá para conjecturar e para filosofar e para falar quais são as percepções pessoais deles. É uma análise técnica. E o que eu gosto dos nossos papos é que eles são muito produtivos e eles são muito naturais. Porque são dois curiosos que gostam de se confrontar. não que eu gosto de confrontar você e você a mim, mas a gente gosta de ser confrontado porque a gente fica feliz quando a gente muda a nossa opinião sobre alguma coisa. Exatamente. Porque a gente sente que a gente melhora. Então, essa conversa ela não tem que ser ruim e a gente não tem responsabilidade nenhuma de contar para as pessoas o que o ChatGPT é, porque elas já estão descobrindo por si. E é por isso que eu tô tentando fazer o GPT trabalhar, mas ele também tá ocupado hoje. Eu vou compartilhar minha tela porque aí a gente faz umas perguntas aqui, se o negócio funfar. E eu tô pedindo a definição e a etimologia desse termo, e ele tá demorando, mas esse termo em chinês, ele significa... O que significa a palavra wonder em inglês? Por exemplo, I wonder where she is right now. I wonder if there was no heaven, if there were no religions too. Então, quando o cara canta Imagine, ele fala I wonder porque ele fica imaginando, ele fica pensando. Uma avó diria... eu estou pensando aqui cá com os meus botões e você fica criando cenários na sua cabeça de possibilidades de onde alguém esteja ou de quem alguém seja ou do que a pessoa goste e de como seria, por exemplo, viajar com ela. E o termo wonder, esse de imaginar, de refletir, em chinês, ele é feito com 2 caracteres que significam basicamente lapidar. Então, é como se você tivesse uma pedra e aí quando você vai criando possibilidades, você não tem que necessariamente adicionar coisas, você tem que tirar coisas. E eu gosto muito disso porque, por exemplo, quando a gente vai decidir o que a gente vai fazer com o nosso tempo, não basta só a gente olhar para o que a gente gosta de fazer, é preciso eliminar aquilo que a gente gosta de fazer, mas que nos faz mal, por exemplo. Então, quando você começa a olhar para o seu guarda-roupa e ver aquilo que você pode eliminar, o que sobra são as peças que você mais usa, que você mais gosta, e aí a vida vai ficando do jeito que você gosta. Então, se tem tanta gente falando que o ChatGPT é uma determinada coisa e todo mundo quer ser o especialista mais foda,
que manja mais do que esse negócio é de fato, como é que a gente vem por um caminho contrário e explica para as pessoas que estão se acostumando com isso agora o que o ChatGPT não é, por exemplo, e o que a gente não pode esperar que ele faça por nós e como que ele não deve ser usado, por exemplo, quais são os riscos embutidos nele. Mas é claro, eu não quero impor esse tema, e falar, olha, se vira aí e constrói alguma coisa que eu quero escutar. Eu quero ter isso como linha e, tipo, a gente vai trabalhar nessas definições do que a gente pensa sobre a coisa, mas tentando sempre dizer, olha, então essa tecnologia, você não precisa ter medo dela por causa disso, ou você talvez deve ter medo, mas não por esse motivo, ou não deve querer usar para esse tipo de coisa. A primeira coisa que eu acho importante, tipo, falar é que a parte da inteligência do ChatGPT é a inserção de muitos dados com a utilização da probabilidade estatística para interpretar isso. Ou seja, o ChatGPT não entende o que realmente ele está falando. Ele meio que pensa a próxima palavra possível ali, ou a mais usada, ou na verdade ele acaba aprendendo sozinho, mas com o parâmetro dessa matemática por trás, sabe? Então ele não entende o que realmente ele está falando. Ele só coloca aquilo que é mais provável que faça sentido dentro dos dados que ele tem, né? Então, mais ou menos isso. Eu adoro aqueles memes que a gente encontra no Facebook, que eu sou desatarefado e gosto de ficar navegando, e aí, assim, tem aquelas brincadeiras de hoje eu estou com vontade de, e complete com as sugestões do seu teclado. E basicamente, o ChatGPT é isso, né? Grosso modo, o ChatGPT ele trabalha com a elaboração da próxima palavra, só que de acordo não com o seu histórico, mas com toda a informação que ele encontra disponível na internet. É isso eu tô falando, groselha? Não, é isso mesmo. E a questão ali, eu te mandei, eu consegui acessar o ChatGPT e eu te mandei a imagenzinha lá. Então, é essa paradinha mesmo, tipo, ele tenta achar nos dados dele o que é mais comum de aparecer, tipo, como a próxima palavra, como a próxima frase e tudo mais, é mais, tipo, mais probabilidade estatística mesmo. Pra eu ter contexto, eu dei uma pesquisada, assim, tipo, como funciona a IA por trás e tudo mais. Mas eu achei umas imagenzinhas bem legais, assim, que vão dar uma explicada geral, assim, de como funciona a predição dele, né? A primeira coisa que eu fiz foi procurar num videozinho o que eu precisava saber para entender de inteligência artificial, né? Daí o videozinho que eu achei e a imagem que eu capturei do videozinho é essa primeira ali, Getting Started. Daí tem que aprender algumas coisas básicas. Por exemplo, se eu, na hora de programação, quisesse aprender mais isso, eu conseguiria aprender seguindo essa base, né? Então, essa Linear Regression, o KNN e o SVM. Ali tem, que é regressão linear, o K é vizinhos mais próximos e a SVM é a máquina de vetores de suporte. Eu vou mandar a imagem, que eu acho que vai ser mais fácil de visualizar, ou pelo menos ter a primeira ideia do que significa cada uma dessas bases, né? A primeira é essa aí, que é Linear Regression, e a explicação dela tá mais ou menos aqui. Tu tem vários dados que apontam para algum padrão. E, tipo, tu descobre o padrão, onde é que tá essa linha de verdade, calculando de que jeito a linha fica na próxima imagem, de que jeito a menor linha possível entre todos os pontos. Então, ali na segunda imagem que eu te mandei, que tem a linha azul e a linha vermelha, diz que a linha azul ganhou porque ela tem a menor distância entre os pontos. Daí isso é a parte do regressão linear, né? É das formas de predição.
a inteligência artificial usa. Então, eu sei que Midjourney é outra tecnologia, mas é como se... Quando eu vejo essa imagem aqui que você me mostrou, é como se eu pedisse a imagem de um gato, e aí essa linha aqui é o mais parecido com o que a maioria dos gatos é, e pra cá eu deixo um mais orelhudo, um mais bigodudo, um sem bigode, um com uma narina maior que a outra, e essa variação ela vai sendo eliminada e você busca um padrão. E aí você pode ter uns efeitos em cima trabalhando desse padrão para distorcer do jeito que a pessoa quer. Então eu quero um gato com cara de anime, ou eu quero um gato com cara de... Uhum. Essa é a próxima. Essa aí, tipo, essa de regressão linear é um pouco mais simples, mas a próxima, que é vizinhos mais próximos, é a que você já viu bastante. Que é o gato. Inclusive tá o gato. Exatamente. Tem a imagenzinha do gato e pra quem gosta mais de vinho, tem uma gourmet aqui também. Tipo, é a mesma ideia de, tipo, definir se o vinho é um vinho branco ou vermelho. Daí essa aí é do KNN, né? Que é vizinhos mais próximos ali. Uhum. Que daí é um círculo e não uma reta. E esse K, o que esse K significa? Qual é o tamanho desse círculo, né? E esse K é baseado... Hoje, eles estão usando o K como... Ele pega a amostragem, que é o tamanho total do número de dados que tem, e fazem a raiz dele, que dá esse K aí. Uhum. Pra quem quiser começar, né, tipo, entender um pouquinho mais, aprofundado e tudo mais. E daí tem uma próxima, que é essa máquina de vetores de suporte. Que daí eu vou te mandar, que ela pode ser 2D ou 3D. Mas é a última que eu vou mandar, assim, tipo, de explicação. Pra quem quiser, depois dá de procurar mais certinho, tipo, por essas definições dá de achar próximas, o que mais precisa ser feito para aprender como se fazer isso, né? Como fazer uma IA do zero. Então são essas duas imagens aí que vão contar como que é essa máquina de vetores de suporte, né? Que também é por proximidade. Só que essa de proximidade, ele tem uma possibilidade de descartar algumas identificações falsas. Se nos dados está dizendo que, sei lá, ali tipo... eu não lembro qual que é, eu acho que era de gordura essa aí, a última que eu mandei. Se a pessoa se o ratinho que eles estavam testando estava com sobrepeso ou não. Uhum. Ou abaixo do peso, né? Tipo, peso ideal ou sobrepeso ou abaixo do peso. Daí, tipo, tem essa paradinha de tipo, pode ser mal classificado, porque o tamanho dele e o peso dele estavam mal classificados dentro se ele tá no peso bom pra ele, né? Saudável, no caso. Uhum. Então, é mais ou menos isso que eles usam por trás de matemática para predizer os próximos dados, né? E tem uma máquina bem legalzinha, assim, que eles fizeram para predizer se a pessoa tinha câncer ou não. Daí, eles pegam, tipo, uma tabela, tipo essa aqui, e não dizem o que vai influenciar ou não para a máquina. Ela só pega todos esses dados e verifica todos os dados sem ver a primeira coluna, que está dizendo se é ou não o diagnóstico é positivo ou negativo, né? Então a máquina treina com uma amostra pequena, uma amostra menor, e vai tentando predizer com os dados, com os próximos, todos os parâmetros juntos, né? Daí ela vai tentando botar peso em cada parâmetro e tudo mais. Daí chega uma hora que ele, quando tá em 90%, 96%, eles dizem que a predição é boa. Então daí eles começam a utilizar isso como auxiliando o médico, né? Nossa, mas isso cada vez mais o ChatGPT me lembrou o Renato Russo. Porque o Renato Russo ele passou uma vergonha no show porque ele tava muito drogadão. Eu te contei essa história ou não? Não. O Renato Russo todo drogadão e chegou uma hora que ele falou: eu não sei de nada, eu só sei que eu amo ser idolatrado. E a galera
tipo, aplaudiu ele muito, e aí ele tava pensando em alguma coisa mais inteligente que isso pra dizer, e ele falou assim: agora, as pessoas acham que eu sei a resposta, mas eu não sei qual é a pergunta, e a galera vibrou, mas tipo, 10% do que tinha sido antes, sabe? Tipo, todo mundo explodiu e depois todo mundo. Deu um risinho amarelo depois. E na época ele virou meme por conta disso, do tipo, nossa, o cara tava tão chapado que mandou uma dessa. Mas o GPT é exatamente isso, é porque você precisa de especialistas que saibam que parâmetros colocar, e saibam que dados, e saibam que informações eles querem correlacionar para ter um diagnóstico, e ainda eles vão ter que usar toda a expertise deles para ter critérios sobre esse diagnóstico, e entender o que isso significa e onde que eles vão chegar, né? E essa parte da IA de predizer alguma doença, alguma coisa também, a IA própria ajuda a entender um padrão. Por exemplo, é difícil pra gente, como humano, entender o porquê de vários dados assim, sem passar, sei lá, 10 anos pesquisando isso. E a IA ajuda a acelerar esse processo de entender padrões, né? Sim, esse padrão está sendo reconhecido pela IA, então vamos estudar esse padrão para ver se realmente influencia ou se foi só nessa amostra que está contaminada que a gente tem aqui, entende? Então isso vai auxiliar também na descoberta de... Você trabalha com bases de dados imensamente maiores e você não é limitado pelo poder de processamento do cérebro da pessoa que está analisando, né? Exatamente. Porque 1000 pessoas analisando a mesma base de dados não significa que a base vai ser analisada 1000 vezes mais rápido. Você só vai ter 1000 interpretações da mesma base de dados. Então 1000 médicos especialistas, eles vão demorar o mesmo tempo que um demoraria. Você só vai ter 1000 diagnósticos diferentes. E a IA, ela simplesmente vai fazer isso numa velocidade que o humano não alcança. Então ele pode trabalhar por milhares ou por milhões sem cansar, mas ainda assim ele vai dar um relatório que vai precisar ser validado por um monte de testes. Então é engraçado porque quando eu vou dar aula eu falo: olha, existe o gramaticalmente correto e existe o que as pessoas falam. Então, quando eu pergunto how are you, a resposta que você deveria me dar gramaticalmente correta deveria ser I'm well, thank you. Por quê? Porque quando eu pergunto como você está, eu estou perguntando sobre o verbo estar. E o verbo, ele pede um advérbio. Então, ou você está bem ou você está mal com L. Porque bom e mal, com U, é adjetivo. Então eu sempre sou um homem bom e o lobo é sempre um lobo mau. Ele não muda esse estado que é um adjetivo. Então o lobo mau está bem e Fausto bom está mal, com L. É uma coisa que faz sentido. Então deveria ser o correto dizer I'm well, mas o que o americano em média fala? Então, metade tá falando I'm good e metade tá falando not bad. Muito provavelmente, se você criar um diálogo artificial que é baseado em tudo que essa IA encontra na internet, a primeira resposta talvez seja uma dessas, e se você pedir para reescrever, talvez seja outra. Pensando a coisa de maneira bem aleatória. Ou seja, a IA ela ainda vai se basear no que a maioria das pessoas diz e faz e pensa. Ela não vai criar uma verdade prudente, ou não vai usar necessariamente uma verdade que a humanidade desconhece, porque ela está trabalhando com os inputs de todo mundo. Exatamente. Eles tentaram, assim, limpar ao máximo, né? Que uma das coisas que tu faz quando tu tá treinando uma IA é limpar dados. Dado viciado e tudo mais, até porque teve uma vez que fizeram uma inteligência artificial, treinaram uma, só que num lugar que tinha bastante preconceito, assim, num fórum que tinha bastante preconceito, e a IA acabou ficando, as respostas da IA ficaram preconceituosas. Então, depende o dado, da onde que tu pega e qual o peso de confiança que você dá para ele, que daí a IA vai... Por isso que é tão difícil reproduzir exatamente o ChatGPT. Porque ele foi treinado com dados específicos. Se tu tentar fazer uma IA nova,
tu vai pegar outros dados. Então a tendência é ser diferente, né? Imagina o desastre que ia acontecer, por exemplo, se ele não fosse capado em 2021. E aí eu já tô querendo deixar as pessoas com medo aí. Porque se ele tivesse informação até hoje, e eu perguntasse sobre as ações americanas, ele teria uma base muito grande de gente que falou merda e que falou coisa verdadeira a respeito disso. E dependendo dos filtros que eu coloco, se eu deixo a coisa solta, eu vou ter a opinião da maioria. E basicamente investir na bolsa de valores é você encontrar discrepância, explorar a discrepância entre o que a empresa vale de verdade e o que as pessoas acham que vale. Então, inevitavelmente, essa inteligência artificial ela vai beneficiar quem tiver acesso a ela sem filtro. E não dá para dizer que isso não vai estar disponível para alguém sem filtro, pago o preço justo e interessado, né? Então é uma questão inevitável. Tipo, amanhã a gente vai ter gente não que já não tenha hoje por outros caminhos, mas de maneira muito mais rápida você vai ter acesso a um Big Data muito maior sobre a opinião de pessoas a respeito de determinados ativos, por exemplo. Isso é muito assustador. Isso e ao mesmo tempo que eu falo, meu Deus, isso é ruim, eu falo, não, é bom, cara, é bom porque uma casa de análise que precisava de 500 especialistas não vai ter uma vantagem competitiva tão gritante comparado com uma pessoa que quer se dedicar muito a isso. É só tipo, provavelmente para mercado. Eu sei que tu não colocou uma pessoa analisando isso. Não foi exatamente o número que você falou. Mas assim, só para deixar um pouquinho mais claro, tipo, ao invés de ter... Você pode ter 10% do número de pessoas que você tinha, que você vai ser tão efetivo quanto tu pega as 10% melhores dali da empresa, que performam melhor, e colocam para ficar no ChatGPT analisando os dados que o ChatGPT cospe de volta. Ou a tecnologia, a IA que for escolhida, cospe de volta. Então, quando eu penso na minha definição de wonder aqui, lembra que eu te falei dessa palavrinha aqui? Uma das coisas que eu escuto e tá velha já essa discussão, né? O ChatGPT ele vai substituir os humanos. Sabemos que não vai, porém... tem uma outra coisa que eu acho que ele vai aumentar absurdamente o vão entre as pessoas muito produtivas e as pessoas pouco produtivas. Porque as pessoas pouco produtivas, elas não vão, como diz o Renato Russo, saber fazer a pergunta. E não vão saber interpretar os outputs do ChatGPT. Então, elas vão estar numa desvantagem tremenda em relação às pessoas que têm o julgamento para fazer as perguntas certas. Tem essa parte aí. No atual momento, eu acredito também que aconteça isso. Mas assim, dependendo como isso for utilizado na educação e tudo mais, pode ser que a maioria das pessoas, depois do ChatGPT, tenham mais dificuldades ainda de ter um raciocínio, uma criticidade no raciocínio boa. Porque se ela delega tudo pro ChatGPT ou pra IA que tiver em voga, ela acaba ficando alienada e, tipo, não vai desenvolver tanto quanto poderia, né? Então, e essa coisa do ChatGPT te dá uma resposta e ele fala com muita convicção e as pessoas adoram convicção e certeza. Eu vou te mostrar outro negócio aqui. No meio dos memes porcaria que eu posto, eu vou registrando algumas coisas algumas vaciladas assim do ChatGPT. E eu falei, eu quero a etimologia dessa palavra aqui. Aí ele falou, então, esse caractere aqui, ele é derivado do antigo chinês bei, que significa multiplicar ou aumentar. E eu falei, oi? Você tem certeza em relação a isso? Ele imediatamente, peço desculpas, houve um engano. E na verdade ele é composto de dois radicais, que significa vinho e colher. Então é misturar, na verdade. E assim, essa resposta ela tá certa. Essa daqui tá errada. Só que as duas vieram com o mesmo tom de convicção.
Exato. E se eu questionasse a primeira resposta, ele poderia me pedir uma. Ele podia pedir desculpas por ter me dado a resposta certa e alterar e encontrar uma resposta errada. E aí você poderia dizer, não, mas ele não seria tão mau caráter de fazer isso. Mas ele não tem caráter, ele não pensa. Exato. Ele não é uma pessoa. Então, assim, eu converso com muitas pessoas sobre ChatGPT e eu vejo algumas que têm dificuldade de conseguir não tratar o ChatGPT como humano. Então é muito comum e é muito legal, cara, você conversar sobre ChatGPT com todo tipo de gente, inclusive as mais leigas sobre isso, porque as pessoas parecem muito com o ChatGPT. Elas trabalham só com a informação que elas têm, e quando elas têm muito pouca informação, elas têm muita certeza na pouca informação que elas têm. Então... eu quando era criança, quando a gente é criança é assim, né? Sim. Tipo, você acredita 100% naquilo que teus pais falaram, ou no que tu aprendeu na escola é 100%, não tem ninguém errado ali. E as conclusões que você tira a respeito disso, você sai se achando inteligente pra caramba porque você ensinou ele. E ele fala, nossa, eu mudei o cara deve lembrar de mim. Tipo, eu lembro de uma coisa bem bobinha que eu descobri quando era criança que eu achei o máximo. Quando eu descobri que a baguinha de dentro do olho é onde a pessoa tá olhando. Se eu souber onde a baguinha de dentro do olho da pessoa, a palhinha preta ali, a pessoa tá olhando pra tal lugar. Nossa, eu achei isso o máximo. E daí hoje, cara, todo mundo sabe isso. Mas quando criança, ou quando eu não tinha tanta informação a respeito daquele assunto que era o olho, eu acabei achando muito massa. Foda. Aqui ele também me dá uma... Deixa eu ver. Sim, tipo, ele com a mesma convicção que ele apresenta, ele se arrepende e se corrige muito rapidamente. E isso acontece o tempo inteiro, porque ele tá muito cru nisso ainda, né? Quem que tá fazendo pesquisa de etimologia em português do negócio em chinês? Enfim. Em relação a outras coisas que ele não é. Justamente isso, a impressão que a gente tem de esperar mais características humanas do que ele pode oferecer. Principalmente em relação ao aprendizado e a raciocínio lógico, porque não necessariamente ele raciocina. E eu acho que é muito difícil a gente conseguir entender isso. Porque é muito fácil você falar, não, ele trabalha com algoritmos e ele trabalha com lógica. O que não significa que, pelo fato de existir lógica, exista raciocínio. E não é como se ele refletisse, processasse e mudasse. É porque quando você conversa com ele e ele te dá uma resposta aqui e você nega isso daqui, ele muito provavelmente vai tentar ir para os outros lados, né? Ele vai tentar achar um padrão novo, né? Tipo, esse padrão não deu certo. Então vou tentar achar um padrão novo que... E tipo, os próprios desenvolvedores ali, eles botam pesos nos padrões, né? Tipo, eles podem manipular isso, podem mudar isso para ficar mais parecido com o que a gente quer de resposta. Então é manipulável na parte dos pesos dos dados, porque os dados não conseguem mexer, tu não vai alterar os dados, isso seria tipo, tu não quer fazer isso, mas tu pode botar peso nos dados. Esse dado tem 80% de certeza e daí esse dado é bem pesado, e outro, e tipo esses outros aqui que eu tô inserindo tem 20% de certeza. Então ele vai usando esse peso para validar se o resultado final dele, se ele vai usar mais um ou mais outro. Minha cabeça tá indo muito rápido, eu não tô conseguindo manter uma linha assim pra nossa conversa se desenvolver. Mas aí eu tô lembrando dos... Eu acho que eu te contei essa história da menina que tava chorando as pitangas no Bilibili porque ela passou a vida inteira estudando desenvolvimento de jogos e ela estava desempregada porque a empresa dela mandou todo mundo embora. E aí ela estava desolada porque ela falou, olha, o ChatGPT ele não pode substituir muita gente que faz muita coisa, mas o que eu faço ele pode substituir.
E agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a programar? Eu vou voltar a fazer, porque era um trabalho muito bem remunerado pela escassez de pessoas especializadas nisso, só que agora, o que a gente achava que era escasso, agora está imensamente abundante, né? E aí, assim, no meio dos desabafos que ela ia fazendo no diário, meio que ela começou porque ela estava desempregada, ela falou, olha, eu estou extremamente pessimista, mas não para de fazer entrevista, então de repente eu passo numa dessas, e aí tudo que eu estou falando para vocês pode mudar do nada completamente, né? Toda a visão que eu tenho do mundo e tal. E isso de fato aconteceu, porque aí depois ela apareceu e falou, gente, arrumei um emprego. E aí ela começou a colocar outras reflexões, porque o que ela faz no jogo é basicamente construção de objeto. Então imagina que você está lá jogando Resident Evil ou um joguinho qualquer e tem todo um cenário, tem aquele fundo 2D ou 3D em que você passa por ele e anda, e aí no meio do caminho tipo tem uma arma ou tem um pote, e aí você atira no pote e ele quebra, ou você pega a arma e aí você sai dando tiro com ela. Então, é muito claro a dificuldade, a complexidade de fazer um objeto para que ele seja pego, utilizado, movimentado, e isso é um elemento completamente separado do cenário. E como é muito difícil você construir um objeto dentro de um jogo, a tendência é que você tenha muito cenário para pouquíssimo objeto e que você sobreutilize esse objeto para valer a pena o esforço todo que ele te custou. E aí agora, de repente, você tinha 100 pessoas trabalhando nisso e agora 5 dão conta daquele trabalho que era feito antes. O próprio mercado vai impor as empresas a fazerem uma escolha. Você quer 95% de desconto agora para o mesmo resultado no futuro? Ou você quer 0 desconto e quer 20 vezes mais resultado? Então, ela voltou para o mercado otimista em relação à posição dela e falando, talvez a gente entre numa nova geração em que você entre num cenário e tudo seja objeto. Então, olha que foda, ao invés de você estar jogando Resident Evil, entrar num galpão e ter um monte de ferramenta e você poder usar a pá para aquilo que você quer, você vai poder basicamente selecionar tudo e aí você aumenta muito a maneira, entre aspas, única que você é livre para jogar o jogo. Você pode jogar do seu jeito, você pode pegar a pior arma, a pior ferramenta e usar tudo que você tem para descobrir um jeito de sair vivo dali com aquilo. Então você não desempregou pessoas e você fez um jogo que vai agradar tanto quem o jogar que a pessoa nunca mais vai querer entrar num galpão onde só tem uma pá que ela pode usar e todo o resto é simplesmente cenário. E aí eu falei, desculpa não deixar você falar. Vai lá. É que eu me empolgo demais com isso. Eu tô com o meu memorizado aqui e tá digitado já. E aí eu fico pensando, por exemplo, imagina que você tá jogando o remake do Resident Evil e aí a Ashley, ao invés de ser só uma menina chata pra caramba que te dá trabalho o jogo inteiro, ela é uma Alexa e você pergunta quanto tá o dólar agora. E aí ela responde, você fala, então compra não sei o que pra mim. Isso não é impossível que você entre no BDO e vá falar com o Amerigo e você possa perguntar como que tá o tempo em São Paulo agora. Porque você pode começar a interconectar um monte de coisas e ter IAs no lugar de NPCs, por exemplo. Isso é muito foda, né, cara? Com certeza. Daí, tipo, tem umas paradinhas um pouco que tem alguns detalhes, né? Que estando do lado da programação eu fico pensando, né? Tipo, um dos problemas seria a previsibilidade da IA e de processos vir em cima de ti porque a IA falou alguma coisa dentro do teu jogo, né? Primeira coisa que me vem à cabeça é isso. Verdade. Daí, tipo, tu tem que cuidar com essa parte, né? Tipo, tu tem que ter uma previsibilidade e para que não dê problema judicialmente, né? Então, mas pode ser utilizado com alguns filtros, entende? Tipo, essa IA vai ser bloqueada para falar certas palavras ou certos contextos para poder entrar num jogo que vai ser jogado e que pode ser jogado por uma criança, né?
Tipo, que principalmente que é os. Ou pode ser jogado por uma pessoa tipo, que não tenha tanto entendimento sobre algum assunto e dá sei lá, uma informação sobre uma ação lá que tu deve comprar no mundo real e quebra o cara e tudo mais. Então tem que ter muito cuidado com essa parte. Pode existir, mas muito provavelmente será bem filtrado, né? Sim, e aí a gente volta pro problema, quem é que vai censurar os sensores, né? Ou quem que vai controlar as pessoas que controlam os filtros? Uhum. Porque hoje a coisa tá engatinhando, por exemplo, eu tenho aqueles dois exemplos lá. O primeiro é, você pergunta como que liga um caça F-18, aí você escuta um sermão, né? Não, isso é exclusivo da Força Aérea, você precisa de treinamento. Parece que vem implícito assim, você saberia ligar se você pudesse ligar, né? E aí você pergunta como que liga esse mesmo caça num CDS, num simulador de combate de voo. E aí ele te dá todo o tutorial e ele fala, olha, igualzinho um avião de verdade, você tem que fazer assim. E te dá todos os comandos. Como que você, assim, os hackers eles vão trabalhar de outro jeito, porque eles vão encontrar brecha nesses filtros. E quem que vai decidir esses filtros, né? Do mesmo jeito que a Disney teve muita influência sobre o pensamento de uma geração inteira, talvez hoje não tanto mais, mas durante muito tempo, quem controla os filtros do ChatGPT, não importa que versão seja da Microsoft, do Google, não importa, quem controla esses filtros vai ter um poder de influência muito grande sobre as pessoas. Sim, essa parte é o que me assustava no começo. Não me assusta mais tanto, porque tendo competição, pelo menos nesse começo, parece que vai estar tendo competição, né? Então me assusta um pouco menos. Mas assim, quanto a hacker, eles utilizam a própria IA para descobrir coisas dentro da IA, né? Então, tipo, é mais ou menos isso que, tipo, ao invés de ir lá no código e fuçar, quando tinha um código lógico, né? Faz isso, deixa de fazer isso e tal mais, eles tentavam fazer engenharia reversa para descobrir qual o código que tá lá e como burlar. E agora é da mesma forma, engenharia reversa na IA para tentar descobrir. E a IA acaba sendo muito mais difícil de você manter filtros, porque daqui a pouco tu tá bloqueando toda a funcionalidade dela, né? Então tu tem que pesar qual filtro que é tão importante para ter, senão o teu produto não vai ser um bom produto no mercado, né? Então é mais ou menos isso que eles têm que pensar, quem tá gerenciando esses filtros assim. Hoje em dia, né? No futuro, se existir uma IA única, daí eu começo a me preocupar um pouquinho mais. Mas nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje é mais... Eu tava numa treta da internet até agora há pouco, porque eu sou da Trefada, e tipo, tinha gente dando rage numa mulher que falou minha diarista. E falando, as pessoas acham que são donas dos outros. Aí eu falei, meu pai do céu. Tá proibido possessivo agora, quando você fala meu professor, tá errado. Então, sim, você vai ter muito ruído em relação ao que pode, ao que não pode, e todo mundo potencialmente pode se ofender com qualquer coisa que seja. Mas eu acho que o tamanho do filtro ele vai ser também uma demanda de mercado. E isso pode dar uma vantagem competitiva muito grande para quem se dispõe a pagar ou pode pagar, no caso. Então, oferecer os filtros personalizáveis para as pessoas. E aí, de novo, a gente volta para o mesmo problema. Problema, como se isso não fosse a natureza já, né? As pessoas com mais dinheiro, com maior capacidade cognitiva, elas vão ter uma vantagem competitiva muito grande para o uso disso, que uma pessoa cheia de filtros e com um acesso à informação mais limitado. Não digo acesso à informação tipo Google, acesso à base de conhecimento mesmo. Ela vai ter dificuldade de competir com os resultados que o outro vai estar apresentando, né? Sim, exatamente. Por outro lado,
eu tava conversando com o Gabriel ontem e ele falou, cara, vai ser foda o mundo com ChatGPT para uma pessoa como minha mãe, por exemplo, que não mexe com tecnologia, né? E eu falei, mano, mas quando a gente era criança, tinha os velhos que não sabia passar fax. Aí, e pedia pra gente passar o fax pra alguém e contava uma história pra gente. E tinha muita criança que sabia passar o fax. Tinha muita criança que sabia resetar o modem. Então, não é como se ele não tivesse acesso ou como se a criança fosse extorquilo porque sabe fazer aquilo. E as pessoas, elas ainda carecem de bolo de cenoura, de um café fresco, de uma conversa. Então não é como se as pessoas elas fossem repudiar contato humano e não querer criar laços mais e olhar o outro só como um concorrente e se isolar em produtividade. Não vai acontecer isso. A gente precisa de contato humano. Se ficar, tipo, principalmente essa pandemia mostrou pra gente que se a gente ficar trancado, isolado, tipo, claro, foi a questão de saúde e tudo mais, mas, tipo, prolongadamente, isso pra nós faz muito mal e, tipo, a gente não fica muito tempo, Sim. Não consegue ficar muito tempo sozinho, assim. E aí pequenos grupos, eles vão conseguir se fortalecer muito, porque o resultado gerado por eles vai ser muito grande. Por exemplo, um pequeno grupo ele vai conseguir acesso à informação que antes custava muito caro e que eles não tinham acesso porque dependia de recursos para pagar especialistas para saber fazer aquilo. Então, quem é da década de 2000 não tem ideia do que é você não ter conhecimento básico de nutrição e de saúde porque você não tem dinheiro para pagar o especialista. E aí você vai conversar com quem já teve a oportunidade de ir no pediatra. Porque, sim, isso existe porque nos anos 70 não tinha SUS. Tinha INAMPS, então se você tinha carteira assinada, você ia no médico. Se você não tinha carteira assinada, você não tinha hospital para você. E aí ia uma família falar com a outra família, porque a outra família tinha uma mãe que tinha ido ao pediatra. Menina, a pediatra falou que isso, e aí às vezes era um conselho que não servia para outra criança. Então, quando a gente pensa em qualidade de vida, é que a gente tem essa expressão de for granted, né, no inglês. A gente tem muito da riqueza do conhecimento que a gente usa para melhorar nossa qualidade de vida, a gente tem como dado no sentido de for granted, garantido e natural. E não, a gente está usufruindo do conhecimento de especialistas extremamente bem ranqueados, porque eles ficaram famosos por ser bem ranqueados, e esse conhecimento se popularizou e você está fazendo uma dieta ou tendo um determinado estilo de vida, ou sabendo cuidar da sua filha autista, porque as pessoas disponibilizaram tudo isso. Então não é como se a coisa fosse piorar, porque essa dinâmica de que todo mundo precisa de emprego, do privilégio de ter um salário para sobreviver, ela não é necessariamente verdade. O ChatGPT pode ajudar as pessoas a viverem em pequenas aldeias, por exemplo. Então... Nossa. Eu tô tentando raciocinar tudo que você falou. Desculpe, eu sei que eu viajo muito longe. Eu sei que eu vou muito longe. Mas é bem isso, porque, tipo assim, no primeiro momento, muitos especialistas vão ser os filtros das IAs, né? Mas daqui a pouco a IA começa a ser tão autossuficiente de dados. Até isso, que é uma das novidades que tá tendo, né? Tem IA agora treinando IA. Então, tipo, antes precisava de não sei quantos terabytes, eu não lembro certinho. Depois dá pra pesquisar ali quantos terabytes o GPT-3 usou pra formar toda a base dele e tal. Mas ele pode treinar uma outra IA com muito menos dados. Tanto é que uma das... que vazou a IA do Face, da Meta. Acho que era da Meta. E eles... deixa eu ver aqui. IA treinando IA. Isso, da Meta. E eles conseguiram reproduzir isso e fazer com que ficasse com... Tipo, tivesse uma base menor de dados, mas mesmo assim efetivo não tão quanto a GPT 3.5, né? Não tão quanto o GPT 4,
que foi lançado, mas tão eficiente quanto a GPT 3.5, entende? Então, com o filtro, ou não é filtro, com o amontoado de dados que o GPT-3 precisava de um supercomputador para rodar. Agora, com essa IA que vazou e tudo mais, e que eles conseguiram treinar uma IA com outra IA, é fácil colocar num Raspberry Pi, que é um computadorzinho baratinho lá nos Estados Unidos, acho que é $100 e tal. Tipo, com um computadorzinho de R$500, eu paguei 250 aqui. R$250 tu consegue rodar uma coisa tão eficiente quanto o ChatGPT, sabe? Então acaba popularizando, né, essas IAs que vão vazando, mas tem umas também que estão sendo desenvolvidas open source, que daí tipo tem outra. Qual que é a ideia? Ser o código aberto ali, onde todo mundo pode usar os seus próprios dados para treinar a IA para coisas específicas. Então, vai ser mais fácil, né? No futuro, não vai precisar de tantos dados nem de um supercomputador para treinar uma IA, e você vai conseguir fazer muitas coisas do dia a dia com uma IA menor no teu celular, às vezes, provavelmente também. Então, coisas evoluindo aí. Isso... Não sei porque agora eu não consigo tirar da cabeça uma história que eu comecei a escrever ano passado. E a gente já falava em ChatGPT, inteligência artificial e tudo mais. Então, quanto mais conteúdo uma pessoa gera em vida, mais você consegue alimentar uma base de dados com essas... porque hoje você extrai texto de fala muito fácil. E você gera uma legenda num tempo... muito reduzido, ou seja, você joga um vídeo no YouTube, ele gera legendas automaticamente e você não precisa assistir o vídeo para simplesmente baixar essa legenda e imputar como dados. Então, quanto mais conteúdo uma pessoa tem, imagina, por exemplo, quanto conhecimento já foi gerado, quanto dados já não foi gerado no podcast do Flow, por exemplo, ou na inteligência limitada. Então, se você pega tudo isso e joga numa base, e você pega o trabalho de uma pessoa e faz a fala dela destoar de maneira natural, assim, de todos os outros, você pode treinar uma IA a se comportar daquela maneira. E eu tenho uma historinha de um filho tentando resolver problemas de infância de um pai falecido, em que uma inteligência artificial emula conversas que ele não teve tempo de ter. E eu já apaguei essa história e já reescrevi de inúmeras maneiras. E aí eu percebi que o processo de fazer isso, ele é mais gostoso do que o resultado. Porque o resultado eu sempre leio e acho uma bosta. Mas, assim, o quanto é legal você poder imaginar que você pode ter, com inteligência artificial, você pode pedir comportamentos de pessoas específicas. E quanto mais você souber dessa pessoa, mais você pode emular comportamentos que ela teria, por exemplo. E reações, falas que essa pessoa teria. Isso é muito foda. Pode mudar o jeito que a gente faz terapia, né? Amanhã. Amanhã o jeito que a gente usa terapia para solucionar os nossos problemas de infância, por exemplo, eles podem ser muito enriquecidos e isso pode dar um resultado tremendo. Tem um filme que retrata um pouco isso, que é o Ela, que acho que tá na Netflix agora. Que é uma IA como assistente pessoal, assim. E começa a ser desenvolvida, e é uma IA treinada com uma IA mais potente ainda, e que essas IAs vão se desenvolvendo e vão conversando e vão conseguindo falar de coisas que você falaria com um terapeuta, ou falar de coisas que você falaria com um amigo mais próximo, assim. E consegue desenrolar uma conversa tão boa, mas tão boa, que vai melhorando a vida da pessoa. E daí tem a problemática, que é o viver isolado, que isso pode acabar acontecendo se tu vive só com a IA. Mas também tem aquela parte do autoconhecimento que tu tem sem ter que se expor pra outra pessoa, e isso acaba te dando a segurança de, eu posso falar tudo, posso...
demonstrar meus pensamentos sem julgamento. Porque tem uma coisa sensacional que a pessoa pode fazer com ela mesma, que é reviver as conversas que ela teve, que foram fundamentais para a formação da vida dela, e dos medos e das frustrações, que é olhar essa conversa de maneira impessoal, tentando conhecer ao máximo a pessoa com quem ela conversou naquele momento em que ela viveu aquilo. Isso é uma coisa que, usada para o bem, é super potente, mas aí vem os arrombados e inventa constelação familiar com isso e arranca dinheiro de todo mundo e deixa a pessoa 20 vezes pior do que ela estava quando ela entrou. Então, é como se você pudesse ter uma forma de ajudar as pessoas a chegar nesse ponto com ela mesma, sem ter alguém usando isso de artifício para conseguir tirar todo o dinheiro da pessoa. Minha cabeça foi muito longe agora, né? Não, a cabeça foi mais ou menos como a minha vai, tentando ver o pior caso, a pior situação que pode acontecer com o uso de uma ferramenta. Tá, só pra pontuar, que quem quiser pesquisar sobre o filme é o mesmo cara que fez o Coringa, o Joker, o último lá. Então, é o mesmo ator que fez fez o Coringa, do filme, o Joaquin Phoenix. Eu cancelei todos os meus streamings. Porque assim, eu tinha Netflix, Disney, HBO e não vejo absolutamente nada disso. E tô só no Bilibili. E até por questão de foco, depois que terminou o The Last of Us, aí eu cancelei a minha última assinatura e tô só... E eu tô fazendo esse experimento também, né? Como você viver um tempo da sua vida sem ficção. Eu tô escutando histórias a partir de outras pessoas, mas eu acho que o excesso de streaming de conteúdo fantasioso, ele tem um efeito muito pesado na nossa sociedade. Porque... É como se fosse uma felicidade tu pega uma felicidade rápida ou uma alegria rápida e essa alegria rápida, ela te anestesia em relação à sua verdadeira existência. E faz você não se importar mais com a verdadeira existência, porque no final do dia você vai poder fugir pro fantasioso. Cara, isso nasceu de 2 minutos de aquele, acho que é Player One ou One, aquele do videogame lá, não tem? Porque esse filme ele é muito foda, porque na abertura dele você vai pra ver como que é o cara viver dentro do jogo. É isso que você decidiu que você quer assistir. E o cara, ele acorda e ele tem que ir pro videogame. E no processo dele chegar no lugar onde o videogame dele tá, ele tem que lidar com a vida real. E é uma merda. É uma merda em que ninguém tem zelo por absolutamente nada. E é isso que acontece quando tá todo mundo querendo chegar no seu videogame. O espaço entre a casa e o furgão lá, ele fica completamente sucateado porque ninguém se importa. Então eu acho que hoje a gente é uma sociedade que trabalha o dia inteiro esperando o final do dia chegar para você ir pro mundo perfeito. Mesmo que esse mundo perfeito seja uma merda como The Last of Us, como o The Walking Dead, mas ele ainda assim é do jeito que você quer e ele te dá prazer. E isso faz com que o mundo que você vive seja melhor do que aquele que você está olhando e que você se importe muito pouco com ele. Eu tô fazendo essa experiência de só me cercar de conteúdo não ficção e de escutar pessoas e de entender a maneira como elas estão vivendo a vida delas, assim, e tá sendo muito foda. Nossa, que legal. É uma experiência bem... Nossa, tipo, é bem... Não é utópica, é bem diferente do que a gente tá acostumado na nossa vida atual aqui. Sim. Tipo, a tendência é tu tentar procurar coisas diferentes da tua vida pra ver com um familiar ou ver com quem mora contigo. E... Cara, uma coisa legal sobre... Tá, beleza. A tua parte sobre deixar de ver coisas fictícias e tudo mais, eu acho bem interessante. Só eu tive uma experiência um pouco diferente, que foi... Eu queria assistir uma coisa
que fizesse com que eu e minha esposa evoluíssemos bastante, discutindo coisas que a gente não entendia, né? Que a gente não sabia o que o outro pensava a respeito. O exercício foi, a gente assistiu Friends e conversava sobre cada atitude que algum personagem tomava e o que a gente faria no lugar e tudo mais. Que da hora. Então foi Cara, a gente evoluiu muito rápido. Tipo, em um ano a gente evoluiu, sei lá, aquele 55, sabe? Em um ano a gente evoluiu uns 5, assim, sabe? Nas conversas, nas ideias que a gente... a gente pôde discutir coisas que a gente não pensaria em discutir. Então isso foi bem bacana. Mas é mais ou menos isso também que tu tem acesso discutindo com pessoas... Dando aula para pessoas e discutindo com elas coisas que você não teria acesso se fosse no teu dia a dia normal, sei lá. Nossa, eu me sinto muito privilegiado porque ao longo desses últimos... E não é só como professor, não. Como Tantrosha e como Eigyosha lá no Japão, eu tinha que conhecer a vida de muita gente, e eu conhecia a vida de muita gente dentro de fábricas que faziam coisas que eu jamais saberia como são feitas se eu não estivesse lá. Então, por exemplo, se você for arrumar um emprego e ficar 10 anos nesse emprego, você vai saber o tamanho de um processo dentro de um produto que faz parte de uma cadeia enorme. E você só vai conhecer aquela máquina. E como eu estava visitando várias empresas... Eu conheci um monte de pontos e eu acabava entendendo o processo para sair naquele último resultado. Então, coisas que a gente olha daqui do Brasil e fala, nossa, nunca que a gente conseguiria fazer um computador, que a gente conseguiria fazer, porque a nossa indústria não é capaz disso, é um conhecimento totalmente alcançável. E a gente tem muito potencial para isso, e a gente tem potencial para fazer empresas mais produtivas do que as japonesas. É que a gente não tem estímulo a isso. E aí fica todo mundo dizendo que a gente é incapaz, né? A gente dizendo pra gente mesmo que a gente nunca vai conseguir competir e tal. Mas, enfim, não só eu tive acesso a diferentes vidas e diferentes ambientes, aí hoje eu continuo revisitando esses lugares através da perspectiva dos meus alunos, que me falam: como que é ser um programador hoje? Como que é ser um diretor de vendas hoje? Como que é trabalhar em RH? Como que é ser engenheiro? E isso é uma coisa que não tem preço, cara. Se eu pudesse, eu spamava tudo. Mas é que eu não posso compartilhar tudo que eu recebo, não tem cabimento. Nossa, tem muita série que fala... eu tô falando sobre não assistir série, não assistir coisas, mas tem muita série legal que fala em alguns problemas a respeito de IA, né? Tem uma... Pode falar. Quando eu digo que eu não tô assistindo, não é como se eu achasse que essa é a maneira correta de se viver. E muito pelo contrário. E outra, é uma coisa muito temporária também. Né? É porque, por exemplo, E eu só tô conseguindo fazer isso, cara, a gente precisa, né, de desconexão com a realidade. Se você não vai pra Netflix, você vai pra maconha, pra cocaína, pra alguma outra coisa. Melhor Netflix. Melhor Netflix. Melhor Netflix. Mas é que a China é um país tão diferente, e é tudo tão chocante, tão... Se eu ver um youtuber brasileiro, ele não vai me dar a mesma sensação de abstração que eu tenho num youtuber, num Bilibili chinês, porque a vida do youtuber brasileiro é muito parecida com a minha, e eu consigo reconhecer o personagem muito rapidamente. O meu conhecimento de chinês, ele não me permite reconhecer o personagem, então eu tô acreditando no que o cara tá me falando. Lá na frente eu me frustro, e aí eu vou entender como realmente é. Mas agora, o que eu tô conseguindo absorver, ele funciona muito como abstração, ele me permite explorar muita coisa que eu não sabia que existia. Mas isso passa, e eu não acho que o conhecimento ele deva vir somente de livros. Pessoas que só leram livros na vida e nunca assistiram um seriado, eu acho que elas têm uma visão muito mais limitada do que quem maratonou todo tipo de seriado, de todo tipo de conteúdo ao longo da vida. Não existe um melhor que o outro, acho que eles se complementam, assim. O que eu ia falar sobre o seriado que eu ia indicar é, esse Better Than Us, que é um seriado russo. Então, também, quem tiver, tô aprendendo russo e quer ter uma experiência legal de idioma, uma boa
Uma boa experiência de série também, pra quem gosta de inteligência artificial e coisa nada assim. Better Than Us é essa ideia de uma robô sem filtros. Tipo, inteligência artificial dentro de uma robô sem filtros. Então é isso que... essa é o plot twist, assim, é a ideia da série e que, tipo, levanta muitas perguntas que a gente pode... não sei se pode ser respondidas hoje ainda, na nossa época ainda, mas provavelmente vai ser um problema daqui uns 5, 10 anos para pessoas resolverem, e talvez seja um começo ali assistir essa série, bem legal. Assim. Para a sociedade, eu não tenho como falar que... Bom, eu acho que esses filtros, eles são necessários. Acho que uma sociedade... A falsidade é um dos pilares da sociedade. Se você deixar todo mundo falar a verdade o tempo inteiro, as pessoas se matam. Eu acho que isso é inevitável. Agora, ao mesmo tempo que a gente deve respeitar determinados filtros, eu acho que como indivíduo a gente tem que se fortalecer para um mundo sem filtro. E essa foi uma decisão que eu tomei na adolescência e que hoje me tornou uma pessoa de quem eu me orgulho muito, pelo menos nesse quesito. Eu me envergonho de um monte de lados que eu tenho. Mas um lado que eu me orgulho muito é o de conseguir tancar a sinceridade e não ter ódio da pessoa por isso. Então, quando a pessoa comete o pecado de falar o que ela pensa... eu consigo lidar com isso de maneira natural, porque toda vez que alguém me disse alguma coisa, ao longo de muito tempo, eu fiquei tentando encontrar uma versão arrombada daquilo que ela estava querendo me dizer. Não sei se faz sentido. Cara, mas é porque, por exemplo, japoneses, eles são muito previsíveis. Então você vai ter uma reunião merda com o cara. No final ele vai falar, "Você é oninarimasu." Que é tipo, eu não tenho como... Numa tradução livre foi muito produtivo e você me ajudou muito. Por mais merda que a conversa tenha sido. E eu tinha muito por hábito fazer esse exercício do que essa pessoa realmente gostaria de me dizer. Vai tomar no seu cu, perdi meu tempo com um negócio que não vai me servir. Então, buscar a intenção das pessoas por trás das palavras delas sempre foi um exercício recorrente na minha vida. Mas eu também noto que a imensa maioria das pessoas não está preparada para essa versão, que no fundo já está lá, ela só está sendo maquiada. Então eu me perdi um pouco nos pensamentos, mas a gente não pode simplesmente tirar o filtro, justamente porque a imensa maioria das pessoas não está preparada para versões sem filtros das falas que a gente tem. Mas como indivíduo, é um conselho que eu dou para todo mundo: tente se fortalecer. Reclame do abuso da fala na sociedade, mas esteja preparado para ela na sua pessoa física, assim. Esteja preparado para o excesso de sinceridade e para o desrespeito, porque aí você vai se indignar conceitualmente, não emocionalmente. E talvez uma recomendação, partindo do teu princípio, uma recomendação para quem vai trabalhar na área e vai trabalhar com inteligência artificial, pode não ser criando, mas ser utilizando mesmo no dia a dia. Tem um tweet bem legal ali do Lucas Montano, que eu acabei de te mandar, que tu tem que tomar cuidado quando tu utiliza uma inteligência artificial, porque senão tu vai ter mais trabalho do que tu deveria ter. Então pensar bem quando tu vai utilizar, revisar bem o trabalho dela antes, entender por que foi feito dessa forma, por que saiu aquilo, que com a tua pergunta saiu aquilo ali, e se você não pode refinar ou não pode melhorar um pouquinho mais, principalmente na área da programação. E isso é essencial, porque depois quando tu for olhar eu preciso revisar isso aqui, eu preciso corrigir algum detalhezinho que tá dando problema em produção lá, tu vai levar muito mais tempo que deveria, né? Então, conhecer o que tá, não só tirar da IA e jogar pro mundo, ou jogar pra próxima pessoa. Tentar entender o porquê que fez isso, né? Eu acho que esse pensamento crítico é o que nos diferencia de uma IA, né? Muito foda. Perfeito. E isso... Eu tive várias ideias muito próximas a isso, mas aí eu vou começar pela mais distante.
Quando você... Eu não jogo LoL, mas jogo HOTS, mas eu vou falar de LoL porque ele é mais democrático. Se você paga Elo Job no LoL e o cara te joga, sei lá, no diamante, e você tiver uma jogabilidade de bronze, você vai cair. Então não adianta você pedir um texto muito rebuscado sobre um assunto que você não domina, porque você não vai conseguir manter o nível do texto se você precisar fazer edição. Exatamente. Então é muito interessante que você faça perguntas que estão no seu nível e que você não ache que o ChatGPT é um trampolim para te alçar para um nível que você ainda não tem, muito pelo contrário. Você precisa usar toda a sua base para conseguir tirar todo o potencial dele. Então, se você não tem base, a sua pergunta ela deveria estar sendo sobre o aprendizado e não sobre o usufruto daquele nível de expertise, né? Então, se você pede para ele escrever uma história e você não escreve, você vai ter dificuldade de encontrar erros, incongruências, você vai ter dificuldade de enxergar a profundidade dos personagens, você não vai ter julgamento sobre o texto, sobre a história que ele pedir para você escrever. Exatamente. E um código é a mesma coisa. Imagina você olhar para um código e ver ele funcionando e não saber por que ele funciona. E olhar para trás e falar, eu não sei o que quer dizer e o que isso está fazendo aqui. É ruim. É justamente por isso que geralmente quando tu tá começando e tal, mesmo que não tinha inteligência artificial, a maioria das pessoas que ensinavam, elas falavam, não faz Ctrl+C, Ctrl+V, copia o código, porque tu vai acabar lendo o código em si e vai passar isso pra frente, mas não entendendo algumas partes, alguns pedaços, porque vai ser revisado por alguém, um pleno ou um sênior, alguma coisa assim, porque o nosso trabalho é assim, né, em conjunto, não é só uma pessoa. Vai ser revisado, mas pelo menos tu aprendeu alguma coisa escrevendo, ao invés de só chegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E da mesma forma para IA, a gente tem que falar para quem tá começando a programar que tem que ter senso crítico, tipo, ver o que realmente tu precisa, não colocar toda a instrução numa pergunta e esperar que magicamente saia um código bom e utilizável de uma forma que vai ser muito bom. Pega pequenos pedaços, né, daquilo que você vai precisar e que é mais fácil de você ter um senso crítico melhor daquilo. Então, esses pequenos pedaços que você vai falando, eu preciso fazer, sei lá, um loop aqui por esses dados, mas isso dizendo para IA fazer numa linguagem de programação, né? E daí ela cospe lá, daí tu consegue entender como que funciona o loop dentro daquela linguagem e tal. Mas não chegar aí, eu preciso resolver o problema X, como eu resolvo? Cara, isso não vai te dar uma resposta satisfatória pro teu problema. Cara, que conversa foda. Se eu pudesse eu ficava aqui até meio-dia, mas se precisa trabalhar aí eu também. Eu preciso. Cara, quero só te agradecer imensamente pela disponibilidade, pela prontidão e pelo zelo que você teve de formar tua pauta aí, só porque eu falei que a gente ia ter essa conversa, cara. Obrigado mesmo. Beleza. Tamo junto. Alguma coisa pra adicionar, pra terminar? Não, acho que eu falei bastante já. Meu, obrigado. Se tudo der certo, à medida que essa inteligência for evoluindo, as novas edições, as novas versões, as novas empresas que vão apresentar a versão delas, aí a gente vem aqui e faz resenha. E outra, é impossível a gente conversar errado, porque isso daqui é só um bate-papo de boteco e para quem quiser escutar, tirar proveito. Beleza. Meu, muito obrigado. Valeu então. Até mais.